Olá, meus amigos, eu sou Alexandre Costa em Personagens da Bíblia de A a Z. E dando continuidade à história de Paulo, nosso personagem, seguimos o capítulo 3, dizendo assim: Em seguida, a dupla viajou em direção ao norte e entrou na província da Galácia, e suas visitas estenderam-se a 4 cidades: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Em Antioquia, Paulo pregou na sinagoga discursando sobre a história do povo de Israel e o cumprimento das promessas de Deus através da vinda do Salvador, Jesus Cristo. Sua ênfase era sobre o perdão dos pecados e justificação pela fé. Atos capítulo 13, versículo 38 ao 39. No entanto, os judeus se opuseram a eles e Paulo declarou: voltemos para os gentios. Atos capítulo 13, versículo 46. Este acabou se tornando um comportamento comum do ministério de Paulo em outras cidades. Atos capítulo 18, versículo 6, Atos capítulo 28, versículo 28. Levados para fora de Antioquia, eles foram para Icônio. Chegando ali, falavam ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Atos capítulo 14, versículo 3, Gálatas capítulo 3, verso 5 e Hebreus capítulo 2, versículo 4. O terceiro centro a ser alcançado na Galácia foi Listra, uma cidade que não tinha sinagoga, um sinal de que, provavelmente, poucos judeus moravam ali. Em Listra, Paulo e Barnabé curaram um aleijado e o povo ficou tão impressionado que os confundiram com Júpiter e Mercúrio, que eram 2 deuses da mitologia grega. Quando Paulo e Barnabé negaram isso e disseram que não passavam de meros humanos, um grupo de oponentes, vindo de Icônio, incitou a multidão e colocou o povo contra eles. As pessoas arrastaram Paulo para fora da cidade e o apedrejaram até acharem que ele tinha morrido. Barnabé escapou e resgatou Paulo, que não estava morto, e se levantou milagrosamente e voltou para dentro da cidade para pregar novamente. Atos capítulo 14, versículo 8 em diante. Interessantemente, esse incidente foi um claro contraste com o sermão de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, que foi tão bem sucedido, tão bem recebido, a ponto das pessoas pedirem para que ele voltasse no sábado seguinte para continuar. Atos capítulo 13, versículo 42. No dia seguinte, em que foi apedrejado, Paulo iniciou com Barnabé uma viagem de 96 quilômetros até Derbe para ali pregar o Evangelho. Era impressionante a disposição de Paulo. Em Derbe, a viagem chegou ao seu ponto final e então retornaram pelas cidades fazendo discípulos. Atos capítulo 14, versículo 21 ao 23. Chegando finalmente a Antioquia da Síria. Em algum ponto dessa viagem, uniu-se a Paulo e Barnabé um jovem grego convertido chamado Tito, que depois se tornou um dos colaboradores mais importantes da vida e do ministério de Paulo. Juntos, eles viajaram de volta para Antioquia e relataram à igreja de lá tudo que Deus tinha feito, abrindo aos gentios a porta da fé. Atos capítulo 14, versículo 27. Nesse período, ocorreu o Concílio de Jerusalém, onde Paulo e Pedro discursaram sobre se havia ou não necessidade para os gentios que se convertiam passarem pela circuncisão. E Tito foi junto com eles a Jerusalém, a fim de argumentar
sobre a ausência da circuncisão para aqueles que não eram judeus e desejavam fazer parte da Igreja de Cristo. Atos capítulo 15. A segunda viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 15, versículo 36, Atos capítulo 18, versículo 22. Essa viagem durou possivelmente 4 anos, do ano 50 depois de Cristo até o fim de 53 ou 54 depois de Cristo, aproximadamente. O propósito dessa viagem, conforme Paulo disse a Barnabé, era visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor. Atos capítulo 15, versículo 36. Mas, ao se desentenderem sobre a possibilidade de levarem João Marcos, que havia os abandonado na primeira viagem, decidiram separar-se. Barnabé seguiu com João Marcos para a região de Chipre e Paulo chamou a Silas, também chamado Silvano, para seguir consigo. Paulo e Silas viajaram por terra na estrada em sentido norte, pela Síria e Cilícia. E assim começaram sua segunda visita à Galácia. Passando por Listra, se uniu a eles um jovem cristão chamado Timóteo. Assim como Tito, Timóteo era um jovem que se dedicou com lealdade ao ministério de Paulo. Ele foi um dos principais auxiliares e cooperadores do seu ministério. Os 3 viajaram para o norte, no interior das cidades da Galácia, depois para Frígia e chegaram então a Troade. Em algum momento nessa cidade, Lucas também se uniu ao grupo. De lá então foram direcionados em uma visão a seguirem para a Macedônia. Era a primeira vez que uma equipe missionária chegava à Europa. Atos capítulo 16. Na Macedônia, o trabalho centralizou-se em 3 centros-chave. Filipos, Atos capítulo 16, versículo 12 ao 40. Tessalônica, Atos capítulo 17, versículo 1 ao 9. E Bereia, Atos capítulo 17, do versículo 10 ao 14. Enquanto que na região de Acaia, 2 cidades foram visitadas: Atenas, Atos, capítulo 17, versículo 15 ao 34, e Corinto, Atos, capítulo 18, versículo 1 ao 18. Em Filipos, Paulo encontrou Lídia, uma adoradora do Senhor, Atos, capítulo 16, versículo 14. Sua casa transformou-se no primeiro centro da igreja em Filipos. Mas quando Paulo e Silas expulsaram os demônios de uma jovem escrava, cujos donos diziam praticar adivinhação, eles foram arrastados até a praça da cidade. Apresentados aos magistrados, tiveram suas vestes arrancadas, foram açoitados com vara e lançados na prisão, com os pés presos num tronco. Destemidos, à meia-noite, eles cantavam hinos e louvores a Deus, quando de repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que os alicerces do cárcere se abalaram milagrosamente, e milagrosamente abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Após converterem o carcereiro e sua família, eles foram libertados. Deixando Filipos, o grupo de Paulo chegou a Tessalônica, que era a capital romana da Macedônia. Seguindo seu costume, Paulo pregou primeiro na sinagoga, Atos capítulo 17, versículo 3. Alguns dentre eles se converteram e uniram a Paulo. Não é difícil entender o desapontamento de muitos líderes de sinagogas sentiam ao ver suas comunidades viradas de avesso por aquele terremoto religioso. Em Tessalônica,
eles não conseguiram prender Paulo, mas vociferaram: esses que têm alvoroço o mundo chegaram também até nós. Atos capítulo 17, versículo 6. Ali Paulo disputou com eles sobre as Escrituras. Atos capítulo 17, versículo 2. Foi a primeira vez que o termo disputar apareceu em Atos. É importante notar que esta palavra descreve a abordagem de Paulo ao falar da chegada da palavra de Deus ao coração das cidades gregas. Porque esta era a forma de pensar dos gregos, através de debates e disputas de ideias. Veja também Atos capítulo 17, versículo 7, em Atenas, né? E Atos capítulo 18, versículo 4, em Corinto. E também em Atos capítulo 18, versículo 19, capítulo 19, versículo 8, em Éfeso. Ainda em Tessalônica, os missionários foram acusados de sedição contra César, por dizerem que existia outro reino, o Senhor Jesus. Atos capítulo 17, verso 7. A acusação foi suficiente para forçar a expulsão da cidade, e eles viajaram em direção ao sul, a Bereia, um lugar onde tiveram uma curta estadia antes de Paulo ir sozinho para Atenas. Atos capítulo 17, versículo 10 ao 15. Agora, Paulo havia entrado na província de Acaia, na Grécia, e se via na cidade mais famosa do mundo grego, Atenas. Era uma cidade repleta de ídolos, capítulo 17, versículo 16, um lugar onde era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Ao encontrar pessoas tanto na sinagoga como no mercado, agora que eram os mercados do mundo romano, ele logo encontrou os filósofos epicureus e estoicos. Epicureus e estoicos eram duas escolas filosóficas de teorias totalmente diferentes. Os epicureus eram filósofos e seguidores de Epicuro, ano 341 a 270 a.C., famoso pensador grego, criador da tese sobre a ética do prazer. Os estoicos, por sua vez, eram discípulos de Zeno, 340 a 265 anos antes de Cristo. Outro importante pensador grego, criador da filosofia da vida natural, que dizia que a vida deve conformar-se à lógica da natureza. Eram, portanto, panteístas, doutrina que ensina que Deus é a soma de tudo o que existe na natureza. Eles chamaram Paulo de tagarela e falador demais, ao sugerirem que Paulo estava tentando apresentar outros novos deuses, pois entenderam que Jesus e ressurreição em grego, anaitasis, palavra do gênero feminino, seria um casal de deuses, diferente do que eles tinham. Atos, capítulo 17, versículo 18. Bom, meus amigos, aqui nós finalizamos o terceiro capítulo da história de Paulo em Personagens da Bíblia de A a Z. Eu sou Alexandre Costa. Até a próxima. Shalom, shalom, graça e paz.